Quando a água está no céu, é possível imaginá-la como um espírito puro. Então, quando cai na forma de chuva ou neve, ela conecta a pureza dos céus aos picos de montanha. Enquanto derrete, cada gota escorre e se junta a outras, formando um filete de água minúsculo. Os filetes compõem os córregos, e assim por diante, até que gradualmente a água que desce das montanhas acaba formando um rio. Esse fluxo de água pura poderia correr por vales e planícies por milhares de quilômetros antes de chegar, finalmente, ao mar. Quando a água pura desce das montanhas e forma um grande e constante rio, as terras por onde a água passa se tornam férteis e de fácil exploração. É por isso que quase todas as grandes civilizações antigas iniciaram-se em áreas banhadas por um grande rio. Os antigos egípcios tinham o rio Nilo. Os mesopotâmicos tiveram os rios Tigre e Eufrates. Na China, o rio Amarelo. E as águas do rio Indo deram origem a uma das civilizações mais antigas e famosas da história por volta do ano 5500 a.C. A civilização da Índia. O povo indiano considerava seus rios algo sagrado. Para eles, a vida em si mesma era como a água que corria, onde cada gota, assim como cada pessoa, juntava-se a inúmeras outras nesse longo caminho pré-determinado. Todos tinham um destino definido, se eles iriam viver em um lugar ou em outro, se teriam uma doença ou saúde. Ou se eles teriam um cabelo maluco igual ao meu. Como assim, Pipo? Você tem cabelo maluco? Ah, entendi. Tá. O destino é algo como isso aí. Na verdade, na Índia Antiga, aceitar o destino que foi elaborado para você antes de nascer era como aceitar as leis da natureza. Lutar contra o próprio destino significava perder a oportunidade de renascer como algo melhor na próxima vida. O Indo e o rio Ganges. O rio Indo corta o subcontinente da Índia, desde as grandes montanhas do Himalaia até o Oceano Índico. As grandes civilizações que se formaram às margens desse rio por volta do ano 2500 a.C. tornaram-se centros de riqueza, refinamento e poder. Mas um outro rio muito importante existia na Índia, o Ganges, cujas planícies férteis foram sendo ocupadas por fluxos migratórios de povos do centro do continente europeu. Esses muitos povos falavam uma língua nova, o indo-europeu, e se estabeleceram formando novas cidades. Tudo bem, novo é uma maneira de dizer, porque estamos falando sobre 1500 a.C. Essas novas cidades deram origem a uma nova civilização. Civilização, que era nova na época, foi chamada de civilização védica e viveu na era védica. Essas pessoas dedicaram-se a escrever as centenas de contos sobre seus deuses em textos chamados Vedas. Esses textos tornaram-se a base da religião mais antiga que existe no mundo, o hinduísmo. O hinduísmo. Os hindus viam o universo como um imenso espaço de dimensões indescritíveis que compõem uma série de ciclos de duração variável. Para eles, um kalpa é o tempo que dura um dia na vida de Brahma, o deus da criação, e equivale a 4,32 bilhões dos nossos anos. Nossa, é mais de 1 bilhão de anos entre o café da manhã e o almoço. O hinduísmo e suas tradições são tão ricos que não há uma pesquisa que possa abarcar todas as histórias e ensinamentos que o compõem. Dizem que existem 330 milhões de deuses e deusas, e inúmeras histórias sobre todos eles. Nessas histórias, os deuses ou evoluem, ou perdem alguns de seus poderes, ou se disfarçam, se transformando em animais, ou fornecem luz para outros deuses, e assim por diante. Mas para simplificar, vamos falar de 3 deuses principais. Primeiro, o deus Brahma, o deus da criação, que tradicionalmente é descrito como tendo 4 cabeças e 4 braços. Segundo, o deus Shiva, que é frequentemente descrito como tendo 3 olhos. Shiva representa a destruição e transformação, e muitas outras coisas. Ele é o mestre da yoga, concede misericórdia e tem compaixão. Ele está associado com música, dança e muito mais. Mas vamos voltar a Brahma. Algumas tradições ensinam que Brahma não tem mãe, mas nasceu no início do universo, numa flor de lótus no umbigo do outro deus. Esse deus é responsável por manter o universo vasto e manter tudo em seu lugar. Seu nome é Vishnu. Vishnu pode adotar formas terrenas, como os outros deuses às vezes fazem.
Assim, se a Terra fosse ameaçada por alguma coisa, Vishnu poderia descer e ajudar a humanidade. Algumas tradições ensinam que da última vez que ele veio à Terra, veio como Krishna. E antes, ele veio como Rama. As histórias de Rama e Krishna são duas das mais famosas histórias épicas indianas, o Ramayana e Mahabharata. O sistema de castas. A lenda diz que as histórias sobre as origens do mundo foram reveladas a poucos escolhidos através das vibrações musicais do cosmos. Esse seleto grupo de pessoas foi chamado de Brahmani. Eram padres, estudiosos e professores. Nós, Brahmanes, podemos ouvir a música universal que nos conta os segredos do cosmos. Como eles eram os únicos que podiam entender o destino dos homens, os Brahmanes eram muito respeitados e pertenciam à mais alta casta. Mas o que é uma casta? Um grupo de amigos? Não. Uma equipe de esporte. Será que é um grupo de música cósmica? Bons palpites. Mas não é nada disso. As castas foram uma forma de organizar as pessoas, dando-lhes um lugar na sociedade a partir do momento em que nasciam. Cada criança pertencia à casta em que nascia e tinha geralmente que cumprir esse papel para o resto de sua vida. Se a criança nascesse em uma família de Brahmanes, se tornaria um sacerdote e teria muitos privilégios. Mas nunca poderia tornar-se, digamos, um guerreiro que pertencia à segunda casta mais importante, as Kshatriyas. Governantes também faziam parte dessa casta. Os guerreiros eram fortes e corajosos, mas geralmente nunca seriam nada além de guerreiros. Não podiam nem mesmo se casar com uma mulher de outra casta. Na verdade, não podiam sequer falar com ela. A terceira casta, a Vaishyas, era de agricultores, artesãos e comerciantes. E finalmente havia os serventes, chamados Sudras. Mas se vocês acham que o trabalho dos serventes era o pior, estão muito enganados. Havia pessoas em nível mais baixo que os funcionários. Eram os Dalits. Dalits, antes chamados intocáveis, eram pessoas que não pertenciam a nenhuma casta e, em geral, tinham que fazer os piores trabalhos. Dalits não podiam beber das mesmas fontes de água como as outras pessoas. Ninguém jamais poderia tocá-los, ou até tocar suas sombras. Se isso acontecesse, a pessoa viria a ser contaminada e teria que ser purificada. Ser um Dalit era definitivamente muito duro. Este homem se chamava Siddhartha Gautama, mas com o tempo ficou conhecido como Buda. O jovem Siddhartha era o principal herdeiro de um pequeno reino. Seu pai o amava e não queria que ele sofresse. O jovem príncipe foi isolado num palácio maravilhoso, cercado por diferentes prazeres, funcionários e música agradável. O pai tentou esconder de Siddhartha a verdade sobre o envelhecimento, a doença e a morte. Mas Siddhartha suspeitava de que havia mais vida para além de sua prisão de luxo. E como era um jovem inquieto, começou a deixar o palácio para ver seus súditos. Na primeira vez em que saiu, ele viu um homem velho e curvado. Na outra vez, viu um homem doente. E em outra ocasião, viu um homem morto. Ele ficou consternado. Não sabia sobre o sofrimento que as pessoas tinham que suportar no mundo real. Ele decidiu não voltar à sua vida de fantasia. Então, abandonou toda a riqueza para meditar sobre o sofrimento das pessoas no mundo. Siddhartha embrenhou-se na floresta e viveu sem casa. Ele raspou a cabeça e vestiu apenas trapos. Siddhartha praticava algo chamado meditação. Usando o poder da sua mente, ele controlava a respiração, comia pouca quantidade e poderia permanecer praticamente imóvel por horas, ou mesmo dias. Ele meditou para aprender os mistérios do universo. Passou anos meditando e, finalmente, aprendeu a meditar mais profundamente do que qualquer outro homem. Um dia algo aconteceu. Era como uma grande luz envolvendo sua alma. Siddhartha foi contar sua grande descoberta às pessoas. A partir desse dia, ele ficou conhecido como Buda, que significa o iluminado. Todo sofrimento nasce do desejo de adquirir algo. Se conseguirmos parar de desejar, nós também vamos parar de sofrer. No século V a.C., a Índia caiu nas mãos de invasores estrangeiros. Primeiro foram os persas, sob o comando de Ciro I. E 200 anos depois, no ano 327 a.C., os gregos, chefiados por Alexandre o Grande, partiram para a conquista. Chandragupta foi o primeiro rei indiano a tomar de volta todos os territórios ocupados e a fazer da Índia um grande império, maior do que hoje conhecemos como Índia moderna. Mas foi seu neto, Ashoka,
que seria ainda mais importante para trazer vida nova ao país. A história dessa vida nova começa com uma história de morte. Por volta do 9º ano de seu reinado, o exército conquistou o reino de Kalinga. Foi uma guerra brutal e sangrenta, e muitas pessoas dos dois lados morreram. Ashoka percebeu o quanto tinha sido terrível e violento. Por isso, converteu-se ao budismo, e ao invés de continuar a derramar sangue, dedicou seu reinado a espalhar a paz e a tolerância em toda a região. Muitas obras foram realizadas para melhorar as condições de seu povo. Desde lugares com sombra para descansar e poços d'água para refrescar-se em dias quentes, até hospitais onde as propriedades das plantas para curar doenças foram estudadas. Ashoka gastou grande parte de sua riqueza reconstruindo templos quebrados ou queimados, procurou difundir os ensinamentos de Buda e fez de seu reino um local tranquilo. Por isso, Ashoka se tornou um dos mais famosos reis da Índia Antiga. E é lembrado com muito respeito até hoje. A Índia é um dos países que atualmente mais chamam a atenção, além do crescimento econômico e da população, pela coexistência entre desenvolvimento, pobreza e religião. No Brasil, o Jornal da Globo conversou com teólogos e especialistas que nos ajudaram a entender melhor como funciona esta religião. Não há uma única forma de hinduísmo, não há única maneira de adorar divindades, não há única maneira de viver aquilo. O que há, isso sim, é uma sociedade que tem uma compreensão de que a vida se estabelece em dois grandes princípios. O dever, aquilo que você tem que fazer de acordo com a tua estrutura dentro da sociedade, que é o teu dharma, e aquilo que você já fez em outros momentos da tua existência, que vem de vidas passadas e que vai ter como consequência as tuas ações agora, que é o karma. Se nós juntamos o dharma e o karma, qual é a consequência social que isso tem? Um certo apaziguamento, e alguns de nós até diríamos no Ocidente, é uma certa letargia, uma certa expectativa em que se fica aguardando que aquilo que vai acontecer, que aconteça. A Índia tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, dos quais 83% são hinduístas. 900 milhões de seguidores na Índia e 100 milhões em outros países fazem do hinduísmo uma das grandes religiões do mundo.
A carreira religiosa é automaticamente também uma carreira social. Então, se você é sacerdote, você tem um status social também importante, reconhecido pela sociedade, não apenas dentro da sua instituição religiosa. Mas aqui, as lavadeiras são eles. Também é muito comum ver cinzas flutuando na água do Ganges. São cinzas humanas. Pela tradição hindu, os corpos são sempre cremados. Apesar de ser proibido filmar, nós flagramos uma dessas cremações, à beira do rio, numa pequena fogueira. A beleza majestosa que restou de um passado de muito luxo, mas para poucos. Então, entramos nesse país aceitando o convite de uma família que tem um laço com o Brasil. Saudação tradicional que se repete em todos os encontros entre pessoas educadas. E é claro que tem um significado algo místico. Namasté. Para eles aqui, essa saudação é cheia de significados. Porque quando você junta os elementos negativos com os elementos positivos, cada um dos 5 elementos, a saber, o ar, a água, a terra, o céu e o fogo, quando eles todos se juntam com os contrários, Namasté. Outra tradição. A visita é recebida com um copo d'água e uma bandeja com castanhas, frutas secas e tâmaras passas. Primeiro, a conversa na sala de visitas e só depois entramos na grande sala. Ela é brasileira, filha de indianos. Mas isso de ter a pia na sala é comum. Ter uma pia na sala. Como? E no Brasil não tem isso, né? Nunca se vê uma pia na sala. Como na maioria das casas aqui, um espaço reservado para meditação. Você que cuida da cozinha? Não. Quem cuida da cozinha? O empregado é minha mãe. Os empregados que cozinham são homens? São. Na Índia, os cozinheiros são os homens. Estou vendo que você tem 1, 2 e 3 aqui atrás. 3 empregados. Na casa de suas amigas também são os homens que estão na cozinha? Sim. Muito difícil você encontrar uma cozinheira feminina. Uma mulher na cozinha? Não, não. E nada de sapatos dentro de casa. Descalço. E já sabe, né? Comida super temperada. Sem pimenta não tem gosto para indiano. Na Índia são muitas as crianças e adolescentes que todos os dias dão à luz. O seu tempo fica numa espécie de pausa. Passam a viver outras vidas, afastando para um canto a sua própria existência. A Índia é um país de contrastes. Entre ricos e pobres, existe um abismo gigante. Ao lado do Brasil, da Rússia e da China, a Índia é uma economia emergente a contrariar o ciclo de retração económica de muitos países desenvolvidos. O sistema de saúde indiano está classificado como um dos piores do mundo. Os relatórios informam e alertam: menos de um médico por cada 1000 habitantes. Em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a População, a União Europeia tem dado uma atenção especial à área da saúde. Em Nova Delhi, no cargo de embaixador da União Europeia, está desde o início do ano João Gomes Cravinho. Temos um programa de 100 milhões de euros em 5 anos, 20 milhões por ano, que envolve essencialmente saúde reprodutiva e infantil. E na Índia há um aspecto muito complicado relacionado com esta temática, porque muitas vezes estamos a falar da saúde reprodutiva de crianças. Isto é, meninas de 11, 12, 13, que dão à luz muito cedo. Então, uma parte muito importante do projeto do nosso programa, do programa que apoiamos, é precisamente o de criar mecanismos que adiem
o casamento, que adiem a primeira criança. Sim. A União Europeia une esforços com o governo indiano no combate à maior doença do país, que continua a ser a discriminação com base no género. No norte da Índia, a desvalorização do papel da mulher é mais evidente do que no sul do país. In a lot of ways, if people know the sex of the child, they go for abortion because they want to know a boy. So the government, they want to have equal boys and girls in society because it has a lot of consequences if you have less women. So some of the consequences is that men from an older generation are marrying younger women because of the same age they are not there. Violence against women will probably go up because you have less women in society. So the government has realized after the last census, which came out last year, that the sex ratio becomes very bad. So they have put in place a law that you are not allowed to screen the sex of a baby before birth. Apesar das leis, estão enraizadas na sociedade normas que calam as vozes das meninas e das mulheres em todos os momentos das suas vidas. There are other issues which is discriminating against the girl child. For example, if you eat in a family, it's first the father who's eating, then the brother who's eating, and then the girl child. So, I mean, we see a lot of undernutrition of girl children, and she is the last in the row who gets food. Estamos a cerca de 100 km de Nova Delhi, no subcentro de saúde de Jarsa. É uma unidade institucional mais periférica que procura prestar cuidados primários a cerca de 30 mil pessoas. Um dos aspectos, aliás, que se comprovam por todo o mundo, que mais contribui para a diminuição da mortalidade materno-infantil é a criação de condições, às vezes até mínimas, condições básicas de acesso aos cuidados hospitalares, cuidados clínicos neste caso. No estado da Haryana, por cada 1000 homens, nascem 850 mulheres. Nenhuma destas jovens mães deseja ter outra menina. A sociedade exige delas um filho homem. Todas casaram por decisão da família. महसूस तो हुआ पर क्या करें मना कर दिए कि खुश हैं कि आपने 19 साल की उम्र में शादी करी या आप चाहती थी कि शायद थोड़ी देर बाद मेरी शादी होती घर वाले खुश थे तो क्या करेंगे हम भी खुश थे घर वालों ने मम्मी पापा ने कर दी तो फिर क्या करें अब तो लड़का ही होना चाहिए जो लड़की है तो पहले चाहे कुछ भी हो अब की शादी किस उम्र में हुई थी 21 मर्जी थी घर की मेरी भी घर की थी तो मेरी भी थी मैं तो ये सोचती हूँ कि उसकी शादी मतलब आजकल जैसे चलता है कि 24-25 की हो जब भी हो और जितना कुछ पढ़े वो उतना ही पढ़े बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ करे ही. Nos últimos anos, o número de partos em casa diminuiu cerca de 25%. E muito se deve ao trabalho destas senhoras, as achas, que vão às comunidades e acompanham mulheres grávidas e os seus filhos até aos 5 anos. What exactly are the functions of these ladies? They bring the women who are pregnant to the sub-center, who you are just visiting right now. So they help the women to deliver, to have a safe delivery. Here on the right side, you see the so-called Angawadi workers, and they make sure that the women and the children who have just been born, that they have the right nutrition, that they follow the child up till the age of 3, 4, 5. And so they work a lot together with the communities. जैसे हम फील्ड में जाते हैं और गांव में घूमते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है तो उनको हम यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आते हैं और उनका फिर यहाँ ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं मान जाते हैं फिर हमको यहाँ लेके आते हैं उनका यूरिन टेस्ट करवाते हैं और HB टेस्ट करवाते हैं और उनका वेट और उनका BP और उनको TT का इंजेक्शन और उनको चलते टाइम आयरन कैल्शियम की टैबलेट देते हैं. À escala do país, numa imensa diversidade de línguas e hábitos, o sistema de saúde indiano é da responsabilidade de cada região. São 28 estados, 6 territórios federais e ainda o território da capital Delhi. Não existe um sistema de saúde nacional e o governo central não está a conseguir implementar medidas de saúde que acompanhem o crescimento económico. This is our labor room where we are conducting deliveries. We have a labor table. There we have our sterilized instruments. No ano passado, nasceram aqui cerca de 600 bebés, uma média de 2 nascimentos por dia. O governo implementa medidas de redução da natalidade
com vista a que as mulheres não tenham mais do que 2 filhos. Mas a falta de conhecimento condena a definição de planeamento familiar às práticas de aborto e esterilização. प्लान किया था स्टार्टिंग में, लेकिन घर वालों के प्रेशर से मुझे पहले बेबी करना पड़ गया था, तो अब मैंने 4 साल के बाद, मेरी बेटी 4 साल की है, उसके बाद मेरा सेकंड बेबी। अगर मेरा बेबी वो सिजेरियन हुआ तो साथ ही करा लूँगी, नहीं तो बाद में सर्जरी करा के। Women don't want to have children, but they don't have access to contraceptives. So, for example, they don't have access to pills or condoms or sterilization or whatever. So, when we are providing women with what they want to have, if they want to have pills and we give them, then population growth will go down automatically. We don't need to force women to go for sterilization. A Índia é atualmente um dos maiores investidores em saúde do mundo. Mas, apesar disso, está longe de atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que ditam a redução da mortalidade materna e infantil. De facto, a Índia não está a conseguir chegar àquilo que era a ambição no ano 2000. No entanto, nesses últimos 2 ou 3 anos, estatísticas mostram algumas melhorias. E eu acho que isso deve servir sobretudo de incentivo, porque mostra que aquilo que se vai fazendo tem um impacto. E o impacto mede-se em vidas humanas, em vidas de mulheres, em vidas de bebés, que de outra forma não estariam vivas. O Índice de Desenvolvimento Humano na maior República Democrática do mundo irá ter um novo rosto se continuar a investir nas leis e nos projetos que promovem as mulheres, mudando mentalidades. Quinto Objetivo de Desenvolvimento do Milénio. Até 2015, reduzir em 3/4 a taxa de mortalidade materna